E agora vamos fazer aqui uma dinâmica que vamos criar uma história juntos. Vou propor algumas coisas aqui e aí vai entrar no chat uma enquete. E aí vocês vão votar lá, beleza? Vamos lá, pode passar, por favor. Vamos escolher qual vai ser o tema, né? Qual vai ser o gênero que essa história que nós vamos criar. Vai ser uma história de terror, vai ser uma história de aventura ou vai ser uma história de fantasia. Lembrando que terror vai ser uma história de fantasma, vampiro, lobisomem, investigação, tudo que remeta a susto, que o medo é a principal característica da história, beleza? A aventura pode ser tanto uma coisa tipo Indiana Jones, assim, com ação, 007, né, que muita ação, ou pode ser uma coisa também fantástica, não lembrando fantástico, mas assim, uma coisa medieval, pode ser uma coisa em diferentes épocas, estou querendo dizer, pode ser presente, passado ou futuro, mas que envolva muitos perigos, os personagens não têm muita consequência, assim, as coisas meio que se resolvem. E fantasia vai, né, foge da realidade, então pode ser tanto uma coisa no mundo mágico, Senhor dos Anéis, dragões, criaturas, ou Harry Potter, né? É o nosso mundo, mas existe magia. Então, qual tipo de história vocês querem contar? Votem aí, e aí o mais votado nós vamos seguir com a história. Vou aqui na enquete. Entrou a enquete aqui no chat. Qual que tá tendo mais votos? Qual o gênero, gente? Aí, entrou a enquete, gente. Votem aí. Vamos esperar aí de um. O Fabrício quer perguntar alguma coisa para poder aguardar aqui. Tá vendo que terror, cadê? Ó, Porque terror eu estava liderando aqui terror com 50% nesse momento. terror tá Acho que vai vir uma ganhando. história de terror aí, hein, cara. Ele tá bem, né, tá bem à frente. Tá com os outros dois juntos bate com ele, mas fora isso ele tá bem à frente. Acho que vai ser uma história de terror, hein? É isso. Então, Então temos beleza. uma história de terror. E já vamos avançar então para qual é o personagem da aventura, é isso? Quem que vai liderar a jornada? Isso, aí. Vamos passar agora pro personagem de terror. Vamos ver qual personagem de terror que vai liderar essa história. Pode passar aí o slide enquanto monta ali a próxima aventura. Pode passar mais O um. terror liderou. Beleza, obrigado a todos que votaram. O terror liderou. Pode passar mais um, que saiu da aventura. Aí, terror. Aí no terror, o que eu falei? Tem que ser uma coisa sombria. Pode ver que as imagens são todas bem escuras. Já temos três tipos de personagens para o terror. Um é uma mãe que está buscando pela filha desaparecida. E aí? O dois vai ser uma jovem que ela esconde um segredo. Ela tem ali na imagem dela um livro com um tipo de energia sombria, talvez. E o outro é um escritor viúvo alcoólatra. As histórias de terror tem muito isso. Ela mexe com conflitos e dramas pessoais. É uma coisa psicológica. E aí temos esses três tipos de personagem. É uma história de terror. E aí vamos escolher quem vai ser o protagonista aí dessa história. Vai ser a mãe buscando a filha, vai ser a jovem que esconde o segredo, número 2, ou 3, o escritor alcoólatra. Qual que Boa, já estão vocês... voltando aqui, um, dois, três. E aí, Thiago, isso me lembra muito aqui do teatro, né, cara? Eu trabalho com teatro de improviso e quando a gente cria histórias, né, improvisadas em cena, ficam muito mais legais as histórias quando, por exemplo, o que não é uma história tão legal? Ah, toma aqui meu copo, achei meu copo, tava ali e tal, tá, toma você seu copo. Isso é uma história. Agora, outra história é, você trouxe o copo que era da minha mãe. Obrigado por Você fazer traz uma isso. carga. Cara, Você eu tô traz uma puxando pra carga cá, cara. São duas. Cara, é um outro mundo, é Sim, outra história. A cena muda e é muito legal entender isso, né, Thiago? Acho que deve ter alguma sim. analogia com games, um pouquinho A disso ideia aí. de fazer aqui para eles verem como é que eles... Aqui meio que é um brainstorm, você tá pegando, né, o toró de ideias aqui, já pensou, vai ser uma história de terror. Tá, agora que tipo de personagem? Imagina que aqui é você anotando ideias ou você falando com outras pessoas, pensando como é que pode ser o protagonista desse jogo, como é que pode ser para essa história de terror. Aí tá ali, o pessoal tá votando três, o escritor viúvo alcoólatra. Então isso, escolheram tá uma coisa bem Stephen King, né? O Stephen King adora um escritor
alcoólatra. Então vai ser isso. Olha o Alan Wake vindo aqui. Vocês conhecem o jogo Alan Você Wake? sabe que eu É fui o bem único isso. voto da jovem que esconde o segredo, né? Então tudo bem, voto vencido. Então podemos seguir aí para qual vai ser o tipo de conflito. Bom, o que que esse escritor alcoólatra vai ter que fazer? Ele vai ter que investigar um local mal assombrado. Dois, ele tem que realizar um exorcismo. Será que ele é o Constantine? Ou ele tem que caçar vampiros? Van Helsing. Bota aí. Investigar um local assombrado. Dois, realizar um exorcismo. Três, caçar vampiros. Vou anotar aqui que cada um Eu já tenho a minha sugestão. Quando aparecer aqui a enquete, eu vou votar também. Vamos lá, qual o conflito? Deixa eu ver aqui. Exorcismo, acho que. Não sei se outras pessoas vão Ganhou, votar. cara. Exorcismo ganhou, cara. Olha isso. Tá disparado. Você votou nesse ou votou em outro? Eu votei aqui no investigar o local mal assombrado, mas tudo bem. O pessoal tá querendo uma história de. Então vai ser o quê? É uma história de terror, aonde o personagem ele é um escritor alcoólatra e ele precisa realizar um exorcismo. Tá? Essa é a dinâmica. Pode passar aí, por favor, Pedro. Aí pode pular os outros que não forem de terror. Que vai ser fantasia, provavelmente. Enquanto o Pedro vai passando, quero só ver se o pessoal da enquete está rápido. Quero ver se o pessoal está entendendo qual é a relação do Thiago com Tomb Raider. Essa é fácil, né, Thiago? Vamos ver se o pessoal vai pegar essa. Qual é a relação do Thiago com o game Tomb Raider? É fácil e todo mundo fala, né, Thiago? Essa é piadinha leve. Vamos ver se o pessoal é rápido, né? Essa coisa do. Quem falou? Essa coisa do Croft foi um e-mail, na época de criar e-mail lá em 1900 bolinha, né? E aí, qual vai ser o nome? Não sei o que, todo mundo fazendo nome. Eu pensei, Thiago Croft. E aí virou e-mail. E depois do e-mail virou o que? O MSN, né? A naftalina subindo, né? Na época não existia o WhatsApp. E aí ficou Thiago Croft. Quando aí ficou Thiago Croft, aí surgiu rede social Orkut, Facebook, o nome Thiago Croft foi ficando. Então muitas pessoas não sabiam sobre o nome, chamavam de Thiago Croft. Quando eu fui publicar, pseudônimo Thiago Croft. E aí ficou. Ficou. Ah, que legal. Isso é muito bom, Thiago, muito legal. Thiago, enquanto o pessoal está terminando de votar, e o Pedro já vai passar aí um pouquinho, né, cara? Acho que muito legal, né? Vamos daqui a pouquinho ouvir o público, né? Ou você vai fazer alguma interação agora com a história que a gente Eu vou criou? só juntar aqui, porque né, vamos juntar tudo que a gente falou aqui. Existe na história, você faz uma timeline, uma linha temporal, onde você. Aí, o Pedro tá passando, pode passar tudo, Pedro. Então, aqui, ó. O início, o meio e o fim. Por quê? Vamos lá, é uma história de terror, aonde o escritor alcoólatra, que é esse protagonista que foi escolhido, tem que realizar um exorcismo. Então, aqui o início, você vai botar o quê? Quem é esse personagem? Quais são os medos dele? Então, ó, ele é um escritor, ele é alcoólatra por quê? Será que ele perdeu a esposa? Perdeu a filha? Teve um acidente? Por algum motivo ele se tornou alcoólatra. Não vai ser algo, tem que dar um motivo. Ele não vai ser só alcoólatra porque ele gosta de beber. Pode ser, pode, mas é interessante você dar um motivo dele fazer aquilo, simplesmente ele ser. E aí vai ter o primeiro ponto de virada. Então vamos lá, ele sabe que ele tem que realizar o exorcismo. Vamos botar o Constantine aqui, vamos pegar o Constantine porque ele está bem próximo. Ele não seria um escritor não, mas vamos lá, é o Constantine, esse personagem. E aí ele foi convidado para poder realizar um exorcismo, porque ele é o cara que conhece lá vários tipos de feitiçarias, magias e tudo mais. Acho que todo mundo aqui, pela faixa etária, vai conhecer o Constantine. Teve o filme do Keanu Reeves, ele é o Hellraiser, daquele quadrinho da Vertigo. E aí, o primeiro ponto de virada é o quê? Que esse exorcismo, ele estava achando que era um fantasma, estava ali assombrando o negócio. Chegou lá, na verdade, não era um fantasma, era um demônio. Né? Primeiro ponto de virada, pum, você mudou a história até, do início até o primeiro ponto de virada era uma coisa, de repente vira outra. O meio é o desenvolvimento, ele vai ter que fazer mais coisas, pesquisar mais livros, conversar com mais gente, fazer mais para poder chegar ao objetivo final, que é realizar o exorcismo. E aí depois tem o segundo ponto de virada. Vamos lá, para poder vencer esse demônio lá, ele teve que descobrir o nome verdadeiro desse demônio.
Então, o ponto de virada 2 seria isso, ele foi lá, investigou, ou então teve que negociar com uma outra entidade, com uma outra coisa, talvez um anjo. Constantino mete muito isso, né? Que anjos e demônios e outras criaturas assim sobrenaturais. Então ele teve que negociar com esse anjo para conseguir o nome verdadeiro, para ir no final ele enfrentar esse demônio que estava possuindo ali uma criança. Até tem o choque aqui de você fazer o paralelo. Vamos supor que ele virou alcoólatra porque a filha dele morreu. E aí, no final, é uma garota, uma criança que está tendo essa possessão demoníaca. E aí ele consegue fazer, então você consegue juntar, entendeu? Você consegue juntar várias coisas e no final ele é bem sucedido ou não. Você pode falar, não, por mais que ele consiga, ele demorou muito porque ele achou que fosse um fantasma e aí tem um final ruim. Para jogos tem muito isso, né? Final bom, final ruim, tem vários tipos de narrativas, mas é bem isso, ó, início, meio e fim. Existem outros tipos e tudo mais, mas fica mais simples. É isso, o início. Você vai dar o contexto, tem que apresentar quem é o personagem, qual é o conflito que ele vai ter, qual é o tipo, onde que ambiente, tem que dar para a pessoa para poder saber, tá, entendi que o jogo, né, a história é sobre isso. O primeiro ponto de virada é onde muda tudo, então ele tem que sofrer um tipo de mudança para ele poder seguir para uma outra coisa. O desenvolvimento normalmente é a maior parte dessa história. O início ele ocupa uma partezinha, o meio ocupa a maior parte da história, e aí o segundo ponto de virada é o que vai jogar para o final. Quando tá assistindo o filme, você vê assim, tá, já sei que vai acabar, tá indo pro final, tá com cara de final de filme. Beleza? E pro seu jogo a mesma coisa, a pessoa que não estiver lá jogando, tá, já vi que aquilo ali tá prestes a acabar, tá indo pro final. A não ser que você queira deixar uma coisa surpreendente e tem várias coisas, dá pra ter mais tipos de ponto de virada, dá pra ter uns plot twists que mude completamente, a pessoa fica, nossa, eu não imaginava que fosse isso. The Last of Us, coloquei lá agora, parte 2 tem muito isso. Você joga, 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 quando você acha que é meio que o final ali, muda e você joga como você achava que fosse antagonista. Ué, mas tava jogando com a mocinha aqui no final, agora eu tenho que jogar com o antagonista e você muda completamente. Ali foi assim, o ponto de virada que aquele é soco na costela, que você, caramba, como mudou. Então, narrativa tem muito isso, você mexe com a experiência do jogador.